Com relação a essa medida do lockdown, que algumas cidades, por exemplo, o Ceará, o Pará e o Maranhão já adotaram o lockdown. Doutor Emílio defende que essa medida seja utilizada até mesmo aqui no sertão do estado, da Paraíba? Zé Neto, os casos estão subindo a cada dia, né? Você vê os números das cidades pequenas aqui do sertão, os casos estão subindo cada vez mais. Isso vai depender, Zé Neto, do número de casos, né? Do número de casos que aconteça para que essa medida, né, uma medida mais drástica, ela seja tomada pelos governantes. Até em alguns estados, acho que foi o Maranhão, né, foi a própria justiça que determinou que fosse feito o lockdown. Na opinião de doutor Emílio, o senhor como médico, cientista, defende uma medida como essa aqui no sertão? Zé Neto, eu defendo sim. Eu defendo por quê? Imagina só, se você tem uma pessoa infectada, e muitas das vezes essa pessoa é assintomática, ela vai, consequentemente, levar o vírus para outras pessoas. E a única forma da pessoa ter certeza que essa pessoa não vai infectar outras pessoas é não tendo contato com elas. Então, seria uma medida drástica, mas, de uma certa forma, aceitável e justificável do ponto de vista científico. Porque, mas como agora, a gente sabe, a maioria das pessoas... Essa medida deveria ser tomada agora, na opinião de doutor Emílio? Essa medida do lockdown no sertão, na sua opinião, deveria ser tomada agora? Zé Neto, na minha opinião, nem no sertão em si, né? Seria uma medida mais macro administrativa, como alguns estados estão tomando essas medidas. De nada vai adiantar, por exemplo, se o Maranhão toma essa medida e a gente não toma essa medida aqui. A gente sabe que as locomoções são muito constantes. As pessoas estão no Maranhão, daqui a pouco estão na Paraíba, daqui a pouco estão no Ceará, daqui a pouco estão no Rio Grande do Norte. Seria uma medida, no meu ponto de vista, teria que ser tomada de uma forma mais globalizada. Se um estado vai tomar essa medida, praticamente todos os outros estados deveriam tomar também essas medidas. Por quê? Porque as pessoas, a gente se comunica, né, e se locomove de formas interligadas, interconectadas. Não tem como, por exemplo, a pessoa isolar o Maranhão e deixar os outros estados. Seria tomar a decisão praticamente em todos os estados, para ser uma forma mais eficaz. Para se combater esse vírus o mais rápido possível, o clamor social, né, faz com que as pessoas tenham essa necessidade até fisiológica de trabalhar, por exemplo. Mas aí a gente não pode fazer com que o trabalho... a gente libere o trabalho e a pessoa fique mais vulnerável, por exemplo, a morrer do coronavírus. Dentre o trabalho e a vida, o mais importante seria a vida. Mas, de uma certa forma, já é até um clamor mundial, né? Essa liberação para o trabalho. Se for liberado, tem que ser liberado da forma mais correta possível, tomando todas as precauções. E, no nosso meio, o mais importante ainda é o uso das máscaras. Por quê? Como a gente sabe, o vírus ele é transmitido através das vias aéreas superiores e também através dos olhos. Se uma pessoa infectada, ela fala perto de você, ela faz com que essas gotículas, quando a pessoa fala, expele gotículas, essas gotículas entram em contato com a boca, com o nariz ou com os olhos, o que acontece? Essa pessoa é automaticamente infectada. Se a pessoa usa a máscara, todas as pessoas, por exemplo, infectadas que usam as máscaras, elas não vão expelir essas gotículas. Consequentemente, as pessoas sadias que estão perto dessa pessoa, ela não vai expor essas salivas, ela não vai ficar doente. Ou seja, se a pessoa libera o comércio, mas ela mantém todas essas precauções do uso de máscaras, da higienização correta das mãos, seria uma forma até aceitável. E como o comércio está sendo aberto praticamente num turno só, né? Ou seja, do meu ponto de vista, Zé Neto, seria correto inicialmente liberar, como foi liberado, mas aí, se os casos começarem a dispararem de forma desenfreada, aí teria que ser reavaliada.
para ver se realmente vale a pena manter ou não essa medida dessa frouxidão dessas medidas sociais, do isolamento social.